Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao tópico de estrutura atômica, nós iremos estudar a natureza da luz, porque muito do entendimento sobre a atual estrutura atômica dos átomos veio da interação da luz com a matéria. Ou seja, as primeiras propostas da natureza da luz, que foram propostas por Newton e Huygens, que tinham, digamos assim, propostas antagônicas em relação ao seu entendimento, enquanto que Newton propunha que a natureza da luz era corpuscular, ou seja, a teoria da partícula, enquanto que Huygens propunha que a natureza da luz era totalmente ondulatória. Essas duas propostas, ainda no século XIX, deram embasamento para o entendimento de como a luz interage com a matéria, certo? Então, gente, a questão vai muito além só do entendimento de como a luz interage com a matéria. A questão com qual os cientistas lutaram na época, por anos, é como aqueles elétrons, né, aquela grande quantidade de elétrons, eles se arranjavam ao redor do núcleo. Porque, por exemplo, para estudar objetos tão pequenos como elétrons, é preciso investigar as propriedades da luz, ou seja, as propriedades que eles emitem quando são estimulados, por exemplo, por uma corrente elétrica ou por uma fonte de calor. Segundo Maxwell, ele descreve que a radiação eletromagnética ela consiste de duas componentes, uma componente magnética e uma componente elétrica, que estão dispostas perpendicularmente, tá certo? Elas variam com o tempo. E essa radiação eletromagnética, segundo Maxwell, ela viaja pelo vácuo a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é chamada de velocidade da luz. A velocidade da luz, segundo Maxwell, é o comprimento de onda dessa radiação vezes a sua frequência de propagação. O espectro eletromagnético é digamos assim, uma varredura de todos os comprimentos de onda numa região específica, que variam conforme os seus comprimentos e suas frequências. Podemos observar aqui que em elevadas frequências correspondem a baixos comprimentos de onda, como, por exemplo, os raios gamas, né? Já as ondas de raios, elas são grandes, né? 10 elevado a 6 metros, no entanto, elas se propagam com uma frequência bem inferior quando comparada aos raios gamas. Nós temos aqui a faixa do visível, que corresponde, ou seja, a luz visível é a luz que o olho humano consegue ver, né? Varia de 400 a 700 nanômetros aproximadamente. Bom, o espectro atômico, gente, foi primeiro identificado por Johann Balmer. Ele identificou uma tendência nas linhas da região do visível de um espectro, tá certo? Quando a luz branca, por exemplo, que é formada por todos os comprimentos de onda, quando ela passa por um prisma, obtém-se um espectro contínuo de luz, como nós estamos observando aqui, tá certo? Então, passando aqui para o próximo slide, o espectro é um conjunto de radiações emitidas por uma fonte de luz, tá bom? Se fizermos, por exemplo, uma luz branca passar através de um vapor de um átomo formado por átomos de um elemento, por exemplo, nós veremos um espectro de absorção, que são as linhas escuras, né, sobre um fundo contínuo, como nós estamos vendo aqui, ó. Nós temos essa luz branca, aqui nós temos gás aquecido de sódio, tá certo? Quando essa luz branca passa por esse gás aquecido e através de um prisma, nós veremos um espectro contínuo e essas duas linhas projetadas. Essas duas linhas projetadas, elas estão na região do amarelo. Vocês podem observar, 589 nanômetros. Por isso que a luz de sódio, ao olho nu, ela tem a cor amarela. Certo? Então, gente, cada elemento ele tem uma impressão digital diferente, ou seja, ele tem um espectro eletrônico, um espectro atômico próprio, tá bom? Vocês podem observar aqui do hidrogênio ele tem um padrão, do sódio tem outro padrão, do hélio tem um padrão específico, do neon. Então, existe essa questão de cada hidrogênio, cada elemento, ter o seu espectro atômico único. Esse é o espectro de linhas, que foi proposto por Johann Balmer, né? Quando a luz passa por como eu falei anteriormente, nós vislumbramos aqui para o espectro de hidrogênio na região do visível. Se eu fizer uma luz branca passar por um vapor de hidrogênio, eu vou ver no espectro contínuo essas 4 linhas projetadas
né? A linha mais intensa é a linha de 656, ou seja, por isso que eu vejo o gás de hidrogênio como uma projeção em vermelho, tá bom? Porque a linha mais intensa do espectro visível fica nessa região de 656, que corresponde à cor vermelha. Bom, então esse espectro de linhas proposto por Johann Balmer, ele foi inicialmente proposta para dar uma dedução matemática de como esse espectro se projetava matematicamente. Então ele propôs essa dedução matemática aqui, que nos diz que esse espectro de emissão obedece a essa fórmula matemática. Posteriormente, o Heisenberg ele melhorou, né, essa fórmula de Balmer e propôs que esse espectro de linhas obedecia a transições eletrônicas, né, de um nível para outro, conforme está aqui descrito nessa formulação matemática, tá bom? Que é conhecida como equação de Heisenberg, que é o inverso do comprimento de onda, é a constante de Heisenberg, multiplicada pelo inverso do estado de transição inicial, menos o inverso do estado de transição posterior, para onde o elétron vai, né, ao quadrado. Heisenberg sugeriu uma forma de expressar essa excitação dos átomos quando expostos a essa radiação. Então, ele propôs essa formulação matemática para o entendimento dessas transições. Essas transições propostas por Heisenberg foram super importantes, no sentido que ele explicou todas as séries seguintes para os elementos, tá bom? Então, conforme a fórmula de Heisenberg foi sendo descrita, propôs-se essas séries baseadas justamente naquelas transições. Por exemplo, quando aquele N1 é igual a 1, nós temos a série de linha. Quando ele é 2, nós temos a série de Balmer e assim sucessivamente, tá certo? Nós temos esta descrição conforme a equação de Heisenberg. Bom, esses fenômenos da radiação, gente, muito desse entendimento, né, como eu falei anteriormente, sobre a estrutura eletrônica dos átomos, veio da interação da luz com a matéria. Então, essas características ondulatórias da energia radiante permitiu explicar como a luz interage com a matéria. Então, três fenômenos foram pertinentes para o entendimento de como a radiação eletromagnética e os átomos interagem. Por exemplo, nós temos aqui as três descritas: a emissão da luz por objetos quentes, a emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica onde a luz incide, que é o efeito fotoelétrico, e a emissão de luz de um gás excitado eletricamente. Então, nós vamos ver essas três abordagens, que elas foram fundamentais para o entendimento de como essa radiação eletromagnética e os átomos interagem, que serviram como base para uma proposta de um modelo atômico atual. Bom, para nós falarmos sobre a emissão de calor dos objetos aquecidos, que é nosso primeiro fenômeno, nós temos que entender algumas falhas da mecânica clássica, como, por exemplo, a radiação do corpo negro. Primeiro, o que é um corpo negro? O corpo negro, apesar de o nome ser negro, ele não é negro, digamos assim, não é preto, né? Um corpo negro é um objeto teórico, tá bom, pessoal? Ele é um objeto teórico que absorve 100% da radiação que o atinge, ou seja, ele não reflete nenhuma radiação e parece perfeitamente preto. Um corpo negro, ele é um emissor perfeito de radiação, ou seja, ele não tem preferência em emitir ou absorver um determinado comprimento de onda, tá bom? Ele emite uma quantidade máxima de energia para aquela temperatura qual ele foi exposto. Então, esse é a fundamentação de corpo negro. Então, Planck utilizou esse entendimento de corpo negro para dar sua fundamentação à quantização da energia. Aqui eu tenho mais um exemplo de um objeto opaco que emite radiação eletromagnética de acordo com a sua temperatura, né? Tendo como fundamentação o entendimento de corpo negro. Nós temos aqui uma barra de ferro. Se eu exponho essa barra de ferro a uma fonte de radiação, no caso aqui o calor, né? Ele vai emitir, por exemplo, inicialmente, quando essa fonte estiver quente, ele vai emitir a cor vermelha, ou seja, a radiação
no comprimento de onda da região do vermelho. Se eu aumentar cada vez mais a temperatura, ele já vai emitir comprimento de onda na faixa do amarelo, alaranjado, né? E se eu aumentar ainda mais, vai ser na faixa do branco. Ou seja, o corpo negro ele não tem preferência de comprimento de onda específico. Ele vai emitir o comprimento de onda conforme a temperatura ao qual ele está sendo exposto. Isso da radiação do corpo negro é muito utilizado pelos astronautas para explicar a temperatura das estrelas, por exemplo. As estrelas vermelhas, elas são muito mais frias do que as amarelas, como o Sol, por exemplo, e as azuis, elas são muito mais quentes do que a amarela e do que a vermelha, né? E isso está relacionado à quantidade de calor dessa radiação emitida conforme o comprimento de onda. Bom, Max Planck, gente, em 1900 ainda, ele analisando os dados de radiação emitida por sólidos aquecidos, ele propôs que a radiação eletromagnética podia ser liberada ou absorvida em quantidades discretas de energia, que ele denominou de quanto, que tem o significado de quantidade fixa. Ele considerou que essa energia, né, que ele chamou de um único quanto, ou seja, da quantidade fixa de energia, é igual a uma constante, que ele deu o seu próprio nome, constante de Planck, multiplicada pela frequência de propagação daquela radiação. Então, ele baseou-se nessa fundamentação do corpo negro, né, que ele emite radiação conforme o aumento da temperatura. Ó. Nós temos aqui, ó, você pode observar que a temperatura vai aumentando e o nível de radiação também vai aumentando, né, vai ficando em comprimentos de onda menores. A física clássica ele teve um grande problema nessa dedução do Planck, no sentido de que a física clássica ela prevê que esses mesmos objetos, esses corpos negros, eles, mesmo frios, eles deveriam irradiar nas regiões da ultravioleta e visível, ou seja, deveriam irradiar radiações tão poderosas que devastariam o que estaria à sua volta. Ou seja, o nosso próprio corpo humano, a 37 graus, por exemplo, deveria brilhar no escuro. Ou seja, para a física clássica não haveria escuridão. Esse fenômeno é chamado de catástrofe do ultravioleta. Se você observar, essa é a curva designada pela física clássica. Ou seja, a radiação eletromagnética ela aumenta, né, indescritivelmente com o aumento da temperatura. Né, os comprimentos de ondas vão diminuindo cada vez mais, ou seja, se o comprimento de onda diminui, a frequência de propagação aumenta e mais energia será disseminada, digamos assim. Essa é chamada de catástrofe do ultravioleta. Então, Max Planck, né, ele explicou que essa radiação do corpo negro, ela é liberada em pacotes de energia, né, que ele chamou de quantum. Ele deu origem a essa radiação por meio dessa sua derivação matemática, né? A energia é N vezes a constante de Planck vezes a frequência de propagação dessa radiação. A energia média por modo, por quantum, né? É a energia do quantum vezes a probabilidade de que aquela órbita seja ocupada por elétrons, digamos assim. Então, essa é a derivação inicial da fórmula de Planck, mas que nós chegamos a essa formulação aqui, né, da energia de Planck. A energia de Planck é a constante de Planck vezes a frequência de propagação, sendo que essa constante de Planck tem o valor de 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. A constante de Planck é conhecida na física, gente, como constante fundamental da natureza. Então, o Planck propôs que a energia eletromagnética podia ser liberada ou absorvida por átomos em quantidades discretas de quantum, ou seja, de quantidade fixas. Ou seja, aquela energia liberada dos corpos negros, eles eram em pacotes de energia, tá certo? Então, para desenvolver essa teoria de sucesso, o Planck ele teve que deixar de lado a física clássica, né? Ele teve que descartar a física clássica, porque a física clássica ela não restringe a quantidade de energia que pode ser transferida de um objeto para outro, né? Conforme a dedução matemática deles da catástrofe do ultravioleta, tá certo? Então, gente, outras evidências, essa fundamentação de Planck, ela foi essencial para o entendimento
futuro de como a luz interage com a matéria, tá certo? Mas Planck sozinho não conseguiu, digamos assim, desenvolver uma linha de pensamento que fundamentasse todas as limitações que eram propostas na época, né, que ainda ficavam sem entendimento, como, por exemplo, o espectro de linhas aqui não tinha nenhuma explicação ainda, foi um dos grandes mistérios desse século. Então, outras evidências, elas eram necessárias, né, para fundamentar essa interação da luz com a matéria. Por exemplo, uma delas vem do efeito fotoelétrico, que é a injeção de um metal, de elétrons de um metal, quando sua superfície é exposta à radiação infravermelha. O efeito fotoelétrico foi proposto por Einstein em 1905, tá certo? Então, o Einstein, ele utilizou a teoria quântica para explicar o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno em que os elétrons são expelidos à superfície dos metais quando expostos a uma radiação de determinada frequência mínima, denominada de frequência limite. O número de elétrons expelidos é proporcional à intensidade da radiação, mas a energia dos elétrons não, tá certo? Abaixo da frequência limite, nenhum elétron é expelido por mais intensa que seja a luz. Então, esse fenômeno, como eu falei, é chamado de efeito fotoelétron e os elétrons emitidos são chamados de fotoelétrons, tá certo? Essa proposta do efeito fotoelétrico inicialmente foi descoberta por Hertz, tá bom? Mas a imagem quântica, né, a explicação bem sucedida foi dada por Einstein em 1905. Então, essa aqui é a imagem que Hertz propôs, ó, né, do efeito fotoelétrico, e essa aqui é a imagem proposta por Einstein, a imagem quântica, né? No caso, ele substituiu a radiação eletromagnética, proposta por Hertz, por os fótons ou os quantas de energia. Ó, se você observar aqui pelo método clássico, que foi proposto por Hertz, ele aumentou a energia pelo aumento da intensidade da radiação, mas ele não conseguiu que os elétrons fossem emitidos, ó. Imagina, aqui eu tenho uma onda de uma intensidade, ele foi apenas aumentando a intensidade da onda. Você vê que a frequência de emissão é a mesma, ó, a mesma frequência de emissão, mas a intensidade é maior. Dessa maneira, não se conseguia emitir elétrons. Mas quando eu vario o comprimento de onda e eu fixo a intensidade, eu consigo sim fazer com que o efeito fotoelétrico aconteça, né? Quanto maior a intensidade, aliás, quanto maior a frequência de propagação da minha radiação, maior a energia cinética com que esses fotoelétrons são emitidos. Ou seja, nenhum elétron será emitido até a frequência de luz ser ultrapassada. Que frequência é essa? É a frequência limiar, tá? É como se fosse a função trabalho daquele metal. Só quando atinge essa função trabalho é que os elétrons são emitidos. Então, eu tenho aqui a fórmula do efeito fotoelétrico, eu tenho que a energia do fóton, que é a energia de Planck, ó, né, do efeito fotoelétrico, aliás, da quantização da energia de Planck, é a função trabalho, ou seja, a energia do elétron ligado, mais a energia cinética do elétron que é ejetado. Bom, essa questão do efeito fotoelétrico, ele abriu, digamos assim, abriu o entendimento da quantização dos estados energéticos que foi proposto por Bohr. A energia absorvida pelo átomo obriga o elétron a mover-se de um estado de menor energia para um estado de maior energia. Então, em 1913, Niels Bohr propôs uma explicação teórica para o espectro de linhas. O espectro de linhas que até então não tinha uma explicação, era um dos grandes mistérios daquele século. Então, Bohr propôs uma restrição quântica no modelo clássico. Ou seja, o momento angular do elétron em rotação é um múltiplo integral de uma unidade básica de constante de Planck por 2π. Então, o Bohr fez toda uma dedução matemática, né, que não nos cabe entender, mas nos cabe observar apenas que essa dedução matemática do Bohr, né, propôs um modelo de níveis de energias quantizadas. Ou seja, segundo o Bohr, essa emissão de fótons, né, que foi proposto por efeito fotoelétrico e também da energia quantizada de Planck, na verdade, é emitida quando o elétron ele passa de um nível de energia maior para um nível de energia menor. Então, o que é que Bohr propôs? Que esses níveis de energias eles têm uma quantidade fixa, ou seja, eles são quantizados. Uma transição para um nível inferior de energia envolve a emissão de um fóton, que é o mesmo fóton que foi descrito por Einstein
no efeito fotoelétrico. Então, a energia desse fóton, que é o fóton do efeito fotoelétrico, é a energia, né, que é do Planck, H vezes a frequência, que é a diferença de energia entre o nível 2 menos o nível 1, ou seja, o nível de energia superior menos o nível de energia inferior. O Bohr também associou esse entendimento e utilizou a equação de Heisenberg, né, para propor e explicar todos os espectros de linhas para o átomo de hidrogênio que não havia um entendimento até então. O que foi que Bohr propôs? Aqui nós tínhamos, lembra, as séries de Balmer, de Lian, que variavam com a equação de Heisenberg apenas no valor do n, né? Para o n igual a 1 eu tinha a série de Lian, para n igual a 2 eu tinha a série de Balmer, e assim sucessivamente. Então, essas transições aqui foram explicadas por Bohr nesse entendimento de que esses fótons de energia, eles eram emitidos quando os elétrons passavam de um nível superior para um nível inferior de energia, e daí ele conseguiu explicar o espectro de linhas de hidrogênio e as séries de Lian, Balmer, Pascal e assim sucessivamente. Então o Bohr propôs o seu modelo para o átomo de hidrogênio, certo? O seu modelo aqui, os elétrons estão em níveis de energias quantizados, ou seja, cada nível desse de energia tem uma quantidade fixa de energia, ou seja, para o elétron sair de um n igual a 1 para um n igual a 2, ele precisa absorver energia. Quando ele volta para o seu nível original, ele libera aquele fóton de energia na forma de luz, que é a linha que você vê lá no espectro de linhas para o átomo de hidrogênio, para as séries que nós observamos, né? Principalmente que nós estamos aqui descrita, a de Balmer, de Lyman e a de Pascal. Então aqui só para ilustrar mais uma vez, passou aqui rapidamente. Pronto. Então, para o modelo de Bohr, os níveis são quantizados. Esses níveis a gente associa já as camadas K, L e M, N, a distribuição eletrônica, né? Então, nós temos o núcleo, temos as camadas quantizadas de energia. Então, o elétron, ele absorve energia de uma fonte de calor, de radiação eletromagnética, ele ganha energia, salta para um nível superior, que tem uma quantidade fixa de energia. Quando chega nesse nível, né, ele retorna para o seu nível original e emite um fóton de energia na forma de luz, que é o que nós observamos no espectro de linha do hidrogênio. Bom, qual a importância do modelo de Bohr? O modelo de Bohr trouxe várias características importantes e fundamentais para o entendimento da interação da luz com a matéria. Por exemplo, ele usa a carga e a massa do elétron e a constante de Planck. Importantíssimo porque Planck e Einstein trouxeram todo o entendimento matemático que foi base para o entendimento de como a luz interage com a matéria. Ele calcula que as energias dos elétrons estão relacionadas às órbitas, ou seja, as órbitas têm energias quantizadas. Ele relacionou os cálculos com o espectro de linhas, um dos grandes mistérios de todo o século, e os cálculos estavam corretos, né? A energia do elétron proposta pelo átomo modelo de Bohr era a mesma encontrada nas linhas coloridas produzidas no espectro de linhas que nós tínhamos visto anteriormente, que não tinha ainda solução. Então aqui nós temos, só para vocês observarem, né? Quando ele sai do nível 3 para o nível 2, quando ele retorna, né, ele ganha energia. Quando ele retorna para o seu nível, ele emite essa linha na região do vermelho, ou essa aqui do nível 4 para o nível 2 na região do verde, ou do nível 5 para o nível 2 na região do violeta. É assim que nós observamos as cores, quando elas são na região do visível. Certo? Então, o modelo de Bohr, gente, ele teve um problema. A sua matemática, a sua dedução matemática, ela só se aplicava ao átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, isso era um problema para os cientistas da época, né? Ele, assim como os demais cientistas anteriores a eles, como Planck e Einstein, eles tiveram muito sucesso na dedução matemática, mas isso só se aplicava ao átomo de hidrogênio. Apesar dele ter descoberto, eles terem desvendado, né, um dos grandes mistérios do século, que era o espectro de linhas de hidrogênio, mas só se aplicava ao átomo de hidrogênio. Então, o modelo de Bohr, ele teve algumas inadequações. Uma é que só aplicava-se ao átomo de hidrogênio. A outra, ele não explicava o efeito de um campo magnético no espectro de emissão, por exemplo, né? E também não justificava os postulados dos estados estacionários e da quantização do momento angular
dessas órbitas. Então, teve algumas inadequações no modelo de Bohr, tá bom? Essas inadequações, né, foram propostas, foram feitas muitas perguntas depois que Bohr propôs esse modelo, porque Bohr tratou os elétrons como partículas, né, como partículas de luz, como disse Einstein. Então, nós encerramos esse vídeo aqui, nesse entendimento de Bohr, essa grande contribuição que Bohr trouxe para o modelo atômico atual, que nós iremos ver posteriormente. Então, na próxima aula, nós vamos entender como Louis de Broglie propôs, né, um novo entendimento que, digamos assim, mitigou essas problemáticas do que teve o modelo de Bohr. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.